Graça e paz, amados, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais um dia que nós estamos aqui para trabalhar a oração do Pai Nosso. Eu queria desafiar você a continuar nos acompanhando. Você lembra? Nós oramos a oração do Pai Nosso, compreendendo aqui, desde o começo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E aí, na terça passada, nós vimos, venha a nós o teu reino. E hoje nós vamos examinar a sentença, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu queria que você nos acompanhasse nesse momento. Porque se você orou pedindo que venha o reino de Deus, você orou pedindo a autoridade do reino sobre essa terra e naturalmente sobre a sua vida. Porque essa é uma oração, eu tenho falado sempre aqui, que era uma oração modelo. E é extremamente comprometedor orar a oração do Pai Nosso, fazer essa oração. Porque quando você está fazendo a oração do Pai Nosso, você está dizendo coisas comprometedoras. Então, você já pediu que venha o reino. E o resultado imediato é que a palavra do rei, ela deve ser soberana. E a vontade do rei é acima de todas as vontades. Lembrando aqui, que hierarquicamente Deus é o rei. Ele é o Senhor. Então, nenhum poder é maior do que a do rei, nenhum poder acessa a ele com superioridade. Então, soberano o rei é na sua vontade. E o que nós estamos pedindo é que venha a nós o reino de Deus aqui na terra, a autoridade dele, e que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Até essa parte da oração, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, são as partes em que nós estamos aqui orando e nos comprometendo com Deus, né? As sentenças, elas vão vir até aqui, desde o começo da oração até essa parte. É uma oração feita no chamamento do reino e o comprometimento com ele. A cada fração de conhecimento que você vai adquirindo com relação a essa oração, lembre, você está se tornando mais responsável sobre suas palavras, sobre a oração que você faz. Vamos entender então um pouco mais hoje da oração do Pai Nosso, em cima dessa sentença: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lembrando que o céu é o reino eterno de Deus. Lembra, o salmista diz: os céus dos céus pertencem ao Senhor, e a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então, o céu é o reino soberano do Senhor, é onde a vontade de Deus é plena. Não há nenhuma vontade contraditória no reino de Deus, porque Deus é soberano no céu, sua vontade é soberana. Então no céu não há nenhuma vontade conflitando com a vontade de Deus, entenda isso. Nenhuma vontade está em conflito com a vontade de Deus, porque a palavra de Deus, a vontade dele, o reinado dele é pleno no céu. Tudo, absolutamente tudo que acontece no céu ocorre dentro da vontade de Deus. Então, a vontade de Deus no céu, ela é plena, ela é soberana, e tudo que acontece no céu, acontece dentro da vontade de Deus, ou seja, Deus ali realizando a sua vontade em tudo que acontece no céu. Mas isso é porque no céu não há nenhuma vontade conflitando com a vontade de Deus, não há nenhum conflito de vontades no céu, porque Deus é soberano no céu com a sua vontade. E aqui nós podemos compreender o porquê dessa oração de Jesus. No céu, a vontade de Deus é plena, não há conflito com a vontade de Deus. Jesus então nos ensina a pedir a Deus, admitindo que a nossa vontade tem que se submeter à vontade de Deus, orar pedindo que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Se você nunca reparou isso, preste bem atenção. Aqui nós comprometemos, nós estamos nos submetendo à vontade de Deus a fazer essa oração, pedindo que a vontade plena de Deus se realize na terra. E a verdade é que aqui na terra existe a vontade conflitante de cada ser humano. Imagine, nós somos hoje quase 8 bilhões de seres humanos na terra, e cada um fazendo a sua própria vontade, e muitas vezes, ao fazer a própria vontade, o ser humano entra em conflito com a vontade de Deus. E isso precisa ser observado nessa oração, porque enquanto nós estamos aqui na terra, cada um de nós tem ainda o seu direito de fazer suas escolhas. E o porquê da oração do Pai Nosso é justamente isso: nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. Jesus já havia nos mostrado, principalmente no Evangelho de João, ele fala muito sobre isso,
e mostrou aos discípulos e a nós também que ele mesmo não veio fazer a vontade dele própria, mas a vontade do Pai. João 6,38, Jesus diz: porque eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo, não há nenhum conflito entre aquilo que eu quero e aquilo que Deus quer. Não há nenhum conflito entre aquilo que eu faço e aquilo que Deus faz. Porque ele já disse anteriormente que o Filho só fazia aquilo que via o Pai fazendo. Então ele está dizendo, não há conflito entre aquilo que eu faço e o que Deus faz. Não há conflito entre a vontade de Deus e a minha, porque a minha vontade segue a vontade de Deus, está submissa à vontade de Deus. E aqui cabe a gente abrir aqui um parênteses e perguntar, você acha que a sua vida, no seu dia a dia, a sua vontade está submissa à vontade de Deus? Você acredita que não há conflito nenhum entre a sua vontade e a vontade do Senhor? Que tudo que você faz está de acordo com a vontade de Deus? Essa é uma verdade da sua vida? Normalmente nós somos seres pecadores, nós somos homens e mulheres pecadores. E por que nós pecamos? Porque caminhamos fora da vontade de Deus, nós desobedecemos a orientação do Senhor. Pecado é errar o alvo, é você entrar em conflito com a vontade de Deus. Cada vez que a minha vontade conflita com a vontade de Deus e eu persisto em fazer o que eu quero e não a vontade de Deus, eu estou em pecado. Tiago vai dizer que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca. Ou seja, quando cada conhecimento, cada informação que eu tenho vai me comprometendo mais com Deus, porque à medida em que eu conheço a vontade de Deus, eu estou comprometendo-me com ela. Se nós queremos que venha o reino de Deus a nós, nós precisamos nos submeter à vontade do Pai que está nos céus. Lembre, a oração diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, perceba o índice de comprometimento que essa oração traz com ela. Toda destruição, toda miséria dessa terra é produzida não pela vontade de Deus, mas é produzida pela vontade egoísta e má dos habitantes dessa terra, né? Dos seres humanos. Não é Deus que permite o mal, que Deus, aliás, não é Deus que tem por vontade que o mal se realize. Deus permite porque Deus não interfere na vontade humana nesse sentido, que o homem tem que submeter a sua vontade a Deus. Por isso que a principal mensagem de Jesus é arrependei-vos, porque o Evangelho chegou, né? O reino de Deus chegou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependam-se para que tenham acesso ao reino, porque o arrependimento nos coloca diante de Deus, no reconhecimento pleno da soberania dele. E aí, nós deixamos o caminho de conflitos e nós nos submetemos então à vontade de Deus. Então, cada vez que nós tomamos decisões fora da vontade de Deus, nós estabelecemos o caos não somente na nossa vida, mas também nessa terra. Quando o ser humano faz a vontade própria dele, ele conflita com a vontade de Deus e ele leva o caos não apenas para a própria vida, mas para a vida das pessoas ao seu redor. Porque onde um pecador está, todos que estão ao seu redor sofrem com ele. Temos um exemplo claro na Bíblia do profeta Jonas, desobedecendo a Deus, tenta fugir da presença de Deus, se recusa a fazer a vontade de Deus, entra num barco para fugir e a consequência vem, o mar se revolta e os ventos fortes, ia matar todo mundo que estava no barco somente por causa da presença do desobediente Jonas. Então muitas vezes as pessoas estão sofrendo nos seus lares, às vezes famílias inteiras sofrem por causa de uma pessoa em desobediência. Muito do sofrimento da sua vida é reflexo dessa vontade sua egoísta que ignora a vontade plena de Deus. Então, fazendo a vontade do Pai, Jesus estava dizendo que estava estabelecendo uma unidade de pensamento e ações com o Pai. Quando eu peço que a vontade de Deus venha à minha vida, que seja feita a vontade do Pai na terra como é feita no céu, eu estou submetendo as minhas ações, meus pensamentos a Deus, buscando a unidade com Ele. Por isso que é tão importante essa oração, quando nós compreendemos o índice de comprometimento que ela traz. Não é apenas orar a oração do Pai Nosso, mas entender o que quer dizer essa oração, entender como ela nos compromete quando nós a oramos. Quando você ora pedindo que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, lembre que você está incluindo também a sua vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está incluindo a sua vida e dizendo, Pai, que seja feita a tua vontade na minha vida. Essa oração, ela é um ato de submissão à vontade de Deus.
Se você faz essa oração, se você segue sua vida fazendo coisas do seu jeito, mesmo orando a oração do Pai Nosso, você está em contradição com o Pai. Então a sua oração, ela é uma mentira. Porque se você pede que seja feita a vontade de Deus na terra, e isso inclui na sua vida, e você anda em desobediência a Deus, você está conflitando com essa vontade. Como você pode orar e dizer uma coisa e a sua vida dizer outra? Pense bem nisso, quando estiver fazendo essa oração do Pai Nosso. Viver debaixo da vontade de Deus é simplesmente libertador. Uma coisa que leva Jesus até a cruz e leva ele em plena sabedoria, é porque ele entende que ele está dentro da vontade do Pai. Ele está dentro da vontade do Pai. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 2, ele vai nos dizer que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então, ore, peça que venha a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Inclua a sua vida nisso, porque você, se orar, você está se incluindo. E experimente o que Paulo diz: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que essa palavra entre no seu coração, que você tenha entendimento. E quando você orar, fizer a oração do Pai Nosso, lembre dessas verdades eternas que aqui estão contidas. Deixa eu orar com você. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse conhecimento que a tua palavra nos traz. Que seja feita a tua vontade na nossa vida, ó Deus, como é feita no céu. Que nenhuma das nossas vontades conflitem com a tua, ó Deus, que nós possamos ser capacitados a andar em obediência a ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem para que Deus possa também abençoar outras vidas. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.